estamos com o Dr. Bernardo Trindade para falar um pouquinho sobre o Comitê de Resolução de Disputas, ele que é advogado e engenheiro civil. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo. Obrigado a você, Graziele. O prazer é todo meu. Ai, que bom, fico feliz. E eu gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória nessa mistura de direito e de engenharia civil. Como é que foi isso até chegar aí ao Comitê de Resolução de Disputas? Tá. Bom, eu primeiramente fiz o curso de Direito, né? E durante o curso eu me envolvi muito com a área ambiental do direito. Gostei muito, fiz inclusive minha monografia em Direito Ambiental. E quando eu formei, eu tinha interesse em trabalhar nessa área. E para você fazer o EIA-RIMA, que é um documento de início de obra, que permite o licenciamento, essas coisas de obra ou de qualquer atividade que for impactar o meio ambiente, precisa de ter CREA, né? Que é o Registro dos Engenheiros, né? E então eu resolvi fazer engenharia civil muito voltada para a área do direito ambiental. E só interrompendo, e não dava para poder, por exemplo, ter essa ideia da parceria? Ah, não, eu sou advogado, mas aí eu vou convidar alguém que seja engenheiro, mas era uma coisa que você queria trabalhar as duas coisas. A ideia da parceria seria uma ótima, sim, mas a engenharia era mais até para complementar a questão do conhecimento mesmo, né? Como tem essa parte do direito ambiental, que é a visita em campo, então eu sentia falta desse conhecimento, do olhar técnico para essa questão. E acabou que eu não continuei no direito ambiental, né? Eu comecei a trabalhar com o Robert Farrer, que é meu sócio hoje em dia, na Farrer Consultores, e lá a gente trabalha basicamente com contratos de construção, né? Gestão de contratos de construção, arbitragem, mediação e o DRB, A engenharia que é outra civil ferramenta. conseguiu te abraçar e o direito, na verdade, que complementou o conhecimento. Isso. Então, na verdade, assim, a gente faz muita questão do acompanhamento de contratos, então eu uso muito o direito e como a gente faz essa visita em campo no acompanhamento do contrato, também eu uso bastante a engenharia. Então, acabou que aí, nisso eu já estava no curso de engenharia e acabei me formando, e formei depois de 5 anos também, aquela luta, né, para formar. E engenharia é um curso que realmente demanda bastante estudo, bastante dedicação, mas deu tudo certo. E aí comecei, por essa atividade nossa que é de construção civil, e são contratos de construção pesada, geralmente, infraestrutura, tem-se muita abertura para esses processos aí extrajudiciais de resolução de disputas. Então, numa dessas oportunidades de um contrato que a gente trabalhou com o DRB e se interessou bastante. E aí eu comecei a ter um estudo mais aprofundado do que realmente seria o CRD, como que poderia ser melhor aplicado. Isso aí nos anos de 2010. Como que foi o primeiro contato? Como que foi o primeiro contato A gente teve de vocês? A gente teve um contrato em Nassau, de uma construção lá de uma rodovia, e nesse contrato se previa a questão do Comitê de Resolução de Disputas, que no exterior se chama Dispute Board Resolution. Então, a gente viu que ele realmente resolvia os problemas da obra sem que precisasse ir para a justiça. E a gente achou muito interessante essa ferramenta e começamos a pesquisar e aí descobrimos que já tinha uma vertente aqui no Brasil que estava tentando trazer isso para cá e fomos aprofundando, né? O primeiro seminário que eu fui aqui no Brasil foi por volta de 2011 pela Dispute Resolution Board Foundation. E aí, nisso, continuei os estudos, né? A gente chegou a montar um grupo de estudos recentemente, por volta de 2014, 2015. Na época das Olimpíadas, as Olimpíadas também utilizaram a questão do Dispute Board. E aí, a Dispute Board Resolution Foundation, ela fez um curso aqui no Brasil e para capacitar as pessoas que poderiam ser indicados nos contratos das Olimpíadas, né? E aí eu fiz esse curso juntamente com outros colegas aqui de Belo Horizonte, São Paulo, gente do Brasil todo, e fomos capacitados, eu imagino, por volta de uns 60, 70 pessoas, para atuar nos contratos das Olimpíadas. E nesse contrato
Nassau. Nassau, né? Nassau. Nassau, desculpa. E nesse contrato de Nassau, vocês já estavam utilizando? É, Mesmo antes dessa formação, como é que foi o desafio? Na verdade, lá a gente chegou lá, ele já inclusive estava implementado, esse contrato. Né? Quem participou ativamente em loco foi o Robert, que era meu sócio. Eu fiquei mais na parte aqui de background aqui, dando um suporte. E ele participou ativamente das reuniões. E a gente ficava aqui trabalhando questão de documentação, né? Os problemas que iam surgindo nas obras dos clientes. E o que a gente via era que realmente as partes, até para evitar que se tivesse uma decisão do comitê, que o comitê que tivesse que decidir algumas coisas, elas começaram a ter muito mais flexibilidade para negociar entre elas mesmas. Então, na hora que chegava o comitê lá, que o comitê ele faz umas visitas periódicas nas obras, depois eu vou explicar melhor, mas quando chegava próximo a essa visita, elas sentavam e iam resolvendo tudo que elas podiam para não deixar que o comitê resolvesse, né? Porque, querendo ou não, uma decisão de terceiro... A gente sempre sabe o que a gente quer. E uma decisão de terceiro, você não sabe o que vai acontecer. Então, foi muito interessante isso. Chegou no final da obra, não se tinham mais disputas, né? Igual aqui no Brasil é muito comum, chega no final da obra e vai para a justiça ou para a arbitragem, e isso prolonga uma discussão aí por tempo indeterminado. Então foi muito legal, foi uma obra que andou tranquila, não teve atraso de prazo, o fluxo de caixa, que também é muito importante para o empreiteiro, continuou, não teve nenhum problema de fluxo de caixa, justamente porque as questões iam se resolvendo de acordo com o andamento da obra. Então conta pra gente um pouquinho como que funciona, de uma maneira bem genérica, para a gente aprofundar então no segundo bloco, que já está quase acabando, pode acreditar. Não, tá. O Comitê de Resolução de Disputas, como se diz, é um comitê, algumas vezes em contratos menores pode-se utilizar só um membro também, mas o mais comum é um comitê formado por 3 profissionais independentes, eles são imparciais e independentes das partes, é muito similar à arbitragem, uma parte nomeia um, outro outra, e os dois indicados nomeiam um terceiro. E ele inicia já na assinatura do contrato, vou pôr aqui no caso de obra, tem outras funcionalidades do CRD em outras áreas também, mas a que eu mais trabalho é de construção, então eu vou explicar nessa área. E aí, quando se forma esse comitê, já no início da obra, ele vai acompanhando todo o contrato, fazendo visitas periódicas, e a partir do momento que vão surgindo conflitos, ele já vai decidindo ali na origem do conflito, ele não espera que forme aquela bola de neve. Aí eles que demandam? Ou é porque o acompanhamento, os próprios profissionais já identificam? Os profissionais na visita, eles podem identificar algum problema e indicar para as partes que aquilo ali pode gerar um problema futuro, ou que já é algum futuro, marcam reuniões na obra, né? Tem as visitas periódicas que são acordadas com as partes. Ou as partes mesmo, na hora que tem a visita do comitê, ou mesmo antes do comitê ir, elas podem indicar para o comitê que existe um conflito entre elas, que elas precisam que seja resolvida por eles. E aí o comitê, quando ele faz essa visita, ou mesmo alguma visita extraordinária, dependendo da urgência da resolução, eles fazem uma apuração, recebem os documentos e conseguem ali emitir uma decisão ou uma opinião, conforme for o caso. Nossa, legal. Então, para a gente poder aprofundar nessa parte mais prática e gerar curiosidade, a gente vai deixar isso para o segundo bloco, tá bom? Sim. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa Viver Direito com o Dr. Bernardo Trindade, que é advogado e também engenheiro civil, falando sobre o Comitê de Resolução de Disputas, que é uma novidade aí, né, no nosso direito brasileiro. Conta pra gente, por favor, um pouquinho mais, você já falou um pouquinho do conceito, pode ficar à vontade de aprofundar, mas entrando em alguns exemplos do que a gente já tem de prático, de concreto do DRB aqui no Brasil. Tá, vou só explicar um pouquinho mais sobre o DRB. Ele, na verdade, é um comitê que é nomeado no início da obra e ele pode atuar de 2 formas na obra. Ele pode ser um comitê adjudicatório, que é um comitê que vai, quando demandado, emitir uma decisão daquele problema, ou ele pode ser um comitê revisor, que quando ele for demandado, ele vai emitir uma opinião sobre aquele assunto. Qual que é a diferença básica das duas? No
revisor, quando se dá essa opinião, a parte que não concordar com aquela opinião, ela não é obrigada a cumprir diretamente. Ela pode recorrer a uma arbitragem ou à justiça, conforme for previsto no contrato, e aí, após a decisão da arbitragem, só que ela vai ser obrigada a cumprir realmente, ou da justiça. No adjudicatório, que é quando se emite uma decisão, a parte que não concordar, primeiro ela tem que cumprir aquilo que foi decidido, mas ela ainda assim pode recorrer para que se mude essa decisão num momento futuro, na arbitragem ou na justiça. Então, basicamente, essa diferença entre as duas formas. Tá? E ainda existe um comitê misto, que você pode, dependendo da urgência do assunto, optar por ser revisor ou por ser adjudicatório. Tá? Então, seriam essas três formas. O comitê ele faz visitas periódicas na obra, ou se for outro tipo de contrato, vamos supor, num credores de falência, né? Pode-se nomear um CRD também, ele vai participando das reuniões, das discussões dos assuntos, mas na obra ele vai fazendo visitas periódicas na obra e ele também pode ser contactado virtualmente também pelas partes, pode ser marcadas reuniões extraordinárias. Então, ele vai tendo o conhecimento da obra desde o início, conforme ela vai desenrolando. Cria-se um vínculo, apesar deles serem totalmente independentes das partes, mas eles acompanham a obra bem de perto. Então, na hora que surge um problema, eles já estão muito por dentro daquilo que está acontecendo. Então, diferentemente de uma arbitragem, de uma justiça, que a pessoa vai ter que conhecer todo o contrato, todo o problema, muitas vezes nem se tem mais aquela situação real na obra ali, né, que ocasionou o problema. Então, eles conseguem emitir uma decisão ou uma recomendação muito rápido. Geralmente, uma média aí que você tem, em 140 dias se resolve toda uma questão que é demandada ao comitê. Se a gente pensar aí que numa arbitragem, no mínimo 6 meses, até 2, 3, 4 anos, e na justiça nem se fala, né? Então, 140 dias acaba sendo um prazo bem razoável para se ter um problema resolvido. Fora essa questão da pessoa se sentir acolhida, amparada, sabendo que pode minimizar aí, né? Eu falo nem só acolhida, né? Realmente o comitê ela gera um medinho, eu falo assim, das partes de terem algum problema na obra, porque de deixar que vá para o comitê o problema. Porque quando a gente negocia, eu e você, a gente consegue chegar no meio termo que pode ser mais ou menos bom, mais ou menos ruim para as duas partes. Quando se delega para um terceiro resolver, você não sabe o que vai sair, né? Pode sair uma decisão muito favorável para você, mas também pode sair uma decisão contrária. Então, quando se chega próximo a essa visita do comitê na obra, ou quando se vê que uma demanda pode ir para o comitê, as partes têm muito mais flexibilidade de tentar resolver entre elas. Né? Que elas já sabem que vai ser uma decisão rápida. Porque muitas vezes também tem parte que deixa ir para a justiça ou para a arbitragem porque sabe que aquilo vai prolongar. Então, às vezes, tem o interesse do prolongamento da decisão. Como no comitê a decisão vai ser muito rápida, então isso já não é tão interessante mais. Então, é melhor ela tentar negociar. Isso também é um lado bem interessante, né? Não só a celeridade da decisão, mas essa virtude que traz para as partes delas quererem negociar. E o que elas, já que tem esse medinho entre aspas, o que as motiva a colocar na cláusula, por exemplo? Na verdade, o CRD, hoje em dia, aqui no Brasil principalmente, até fora também, fora em alguns países que, dependendo do valor do contrato de obra pública, é obrigatório ter a cláusula de CRD, mas aqui é quando tem, geralmente no Brasil, a maioria dos contratos é quando tem financiamento de banco estrangeiro. Né? Então, os bancos estrangeiros, geralmente eles utilizam um contrato que chama FDIC, que tem dentro, é um contrato modelo que ele é ajustado de acordo com a obra, e nesse contrato é prevista essa cláusula com o CRD. Né? Mas já existem contratos, inclusive, de obras privadas aqui que se colocam. Mas se coloca muito justamente porque quando se contrata, você está muito mais de boa fé, muito mais aberto, porque você está com interesses iguais. Né? Você precisa da obra e o empreiteiro também precisa ali de construir. Então, as partes conseguem chegar num consenso e isso é uma ferramenta que dá mais credibilidade. Até, por exemplo, em avaliação de riscos, que é uma coisa que sobe o valor da obra, né, para você apresentar uma proposta, se ela for muito arriscada uma obra, você vai colocar um valor maior. Né? Por exemplo, quando se coloca em justiça, você não sabe quando que vai receber aquele dinheiro
se for para uma disputa. No CRD, quando é muito rápido, então essa alocação de riscos também acaba fazendo com que as propostas diminuam de valor e os contratos também, para ser construídos, as empreiteiras também veem maior interesse, porque elas sabem que se tiver algum problema, ele vai ser resolvido rapidamente, ela não vai ficar sem fluxo de caixa. Então, isso leva com que as pessoas coloquem essas questões. E como é que foi aqui no Brasil, assim, um dos casos que foram mais emblemáticos? No Brasil, o primeiro mais emblemático que surgiu foi a questão do metrô, né? Inclusive foi aquele... São Paulo. Foi em São Paulo. E foi inclusive aquele que teve um problema, que Sim, teve um desabamento, um buraco que abriu, e aí foi até uma época que interrompeu o Comitê de Resolução de Disputas, porque o contrato foi interrompido. Mas foi assim, de contrato grande, foi o primeiro assim, que se tem referência aqui no Brasil. Foi uma experiência interessante, justamente porque você começou a utilizar o Comitê de Resolução de Disputas. Teve-se, não um problema, mas uma coisa, a gente fala que o ideal numa obra seria um comitê formado por 2 engenheiros e um advogado. Lá foram 3 engenheiros e aí necessitou que fosse contratado toda vez uma assistência jurídica para demandar, então isso gerou um custo a mais e acabava que também gerava uma demora maior nas resoluções. E o brasileiro, infelizmente, ainda é muito litigante. Então, quando se terminou o comitê, a maioria das decisões foram contestadas em sede de arbitragem, justiça, lá, na verdade, a previsão era judicial. E então esse foi o lado negativo, mas como experiência inicial foi muito bom para o Brasil porque realmente se implementou, abriu as portas de certa forma. Mas o que a gente costuma ver, tem no contrato de Nassau, em outros contratos que a gente já participou aí de DRB, a maioria fora do Brasil, e pelo que a gente tem de experiência também, através de pesquisas, o que a gente tem visto é que o DRB, ele realmente como ele pega o problema na origem, e o problema é pequeno, então ele consegue resolver rapidamente, e nos países que ele já é utilizado há mais tempo, como 99% das decisões judiciais voltam a remeter o que o DRB já tinha falado, né? A decisão é semelhante, então as partes pararam de recorrer, elas costumam aceitar a decisão do DRB, então consegue-se ter um contrato que não atrasa prazo, porque não tem paralisação de obra por causa de problemas, e do lado do empreiteiro também ele consegue manter fluxo de caixa. E tem uma resolução que as partes acolhem, naturalmente, uma eficiência do procedimento. Isso, né? E até o relacionamento entre elas fica melhor também, né? Porque como não se cria um problema muito grande, e elas já vão acostumando, elas se preservam. Nossa, Bernardo, assim, muito obrigada por ter esclarecido. Eu trouxe aqui, né? Eu fiquei feliz que você trouxe seu livro para a gente poder apresentar para as pessoas. O Bernardo, ele é uma das referências nessa área aqui no Brasil. E o livro é Comitê de Resolução de Disputas nos Contratos de Construção e Infraestrutura. É uma obra coletiva, não é isso? Isso. Conta um pouquinho para a gente. Essa obra aí surgiu... E como faz para o pessoal adquirir? Isso. Essa obra, ela surgiu do grupo de estudos de Dispute Board que a gente fez, eu já até tinha comentado no primeiro bloco, né? Onde participaram alguns colegas aqui de Belo Horizonte, a Camila Linhares, que você conhece, Francisco Maio, Robert Farrer, Pedro Ribeiro, Clemenceau, Flávio Bittar, dentre outros. E aí a gente resolveu fazer esse livro, como não tinha referência bibliográfica no Brasil, nada, foi o primeiro livro falando desse assunto aqui no Brasil, a gente resolveu que seria interessante a gente transformar os nossos estudos numa publicação. Ótimo. E aí eu topei o desafio de coordenar, né? E contei com a ajuda aí na coordenação do meu amigo Rodrigo Rujo, que também atua bastante nessa área. Então, foi uma experiência muito bacana e surgiu esse livro. Para adquirir, você pode entrar no site da Pine, né, e colocar aí Comitê de Resolução de Disputas, o livro já aparece lá. Tá? Quem quiser adquirir, se interessar pelo assunto, vale a pena, tem... Como as pessoas que me acompanharam são profissionais super competentes, então tem artigos muito interessantes aí explicando sobre o tema. Ótimo, muito obrigada. Não deixe de passar lá, a gente vai deixar todos os dados aqui, o e-mail, o contato, enfim. Foi um prazer estar com você aqui, aprender com você. Prazer. E fica aí essa pulguinha aí na orelha para a gente poder
abrir o nosso coração para esses novos métodos que têm ganhado cada vez mais espaço no nosso país, como uma via aí de acesso não só à justiça, mas também melhorar as nossas relações profissionais e, ao mesmo tempo, ter resoluções eficazes para os nossos contratos, não é mesmo? Fica aí no nosso programa com a gente. A partir dos próximos, não deixe de passar no Espaço K para cuidar também dos seus cabelos. Até a próxima!